Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e a mais um módulo do nosso curso. Vamos falar agora então sobre administração e governança. Vamos ver por que a gente precisa se preocupar, com governança de dados, como é que a gente pode montar uma arquitetura correta com o Power BI e como é que funcionam as questões de administração e segurança do Power BI, beleza? Vamos lá então? Então vamos lá, administração e governança. Por que a gente precisa se preocupar com isso? Qual que é o cenário mais comum que a gente encontra nas empresas, tá? Antes do Power BI. Antes do Power BI, então, o uso do Excel é extensivo pelos analistas, não que isso seja ruim, tá? O Excel é uma ferramenta que eu já falei que é extraordinária, todo mundo utiliza, porém, para eu poder manter uma governança adequada de relatórios gerenciais com Excel é complicado. É complicado. Porque as tarefas são repetitivas e demoradas o tempo todo, né? Quando você vai fazer algo novo, vai fazer uma análise nova no Excel, virou um mês, tem que fazer tudo de novo, repetir muita coisa, né? Se você não souber utilizar VBA e macro. Demora no processamento de informações, tá? O Excel fica lá rodando, demora, ele não é uma ferramenta tão poderosa em termos de processamento como o Power BI. Depende muito da TI para extrair dados, né? E o compartilhamento das informações, isso aqui que é algo bem perigoso, né? Geralmente via e-mail ou via apresentações de PowerPoint, né? E aí tem aquelas extensões lá que a gente já falou, né? De relatório final, relatório versão 2, final versão 3, enfim, que você nunca sabe qual que é o correto, né? E com isso, então, a gente tem uma dificuldade imensa de se chegar em um consenso nos números, né? Aí surgiu o Power BI e os problemas se acabaram, né? O Power BI surgiu aí para matar todo esse problema. Será mesmo? Será que isso é verdade? Será que com o Power BI, o fato de eu usar o Power BI hoje, eu não vou ter mais esse tipo de problema nenhum? Não, né? A gente sabe que não. E eu vou mostrar aqui no cenário bem padrão nas empresas também, por que que isso é perigoso, por que a gente tem que se preocupar, né? No futuro, nas questões de manutenção e de governança. Então aqui um exemplo. Ó. Tenho 3 bases na minha empresa, uma base de vendas, uma base de budget e uma base de compras. Tá? Aí, a Aline foi lá e criou um relatório chamado Vendas versus Budget, que ela pegou dessas duas fontes e fez uma ETL ali no budget. Como a gente sabe, né, dificilmente a gente vai ter as metas de uma empresa bem cadastradas no sistema. Geralmente são arquivos de Excel, que você tem lá um monte de mágica naquele arquivo, né? Link para lá, link para cá, enfim, uma bagunça total. E aí você tem que fazer uma ETL pesadinha, né, no Power BI, lá no Power Query, por exemplo, para poder deixar aqueles dados, né, numa estrutura correta. Aí o Fernando foi lá e conectou na base de vendas, conectou na base de compras e fez um relatório comparando vendas com compras. Um outro relatório à parte, tá? Fez do zero um novo relatório. Aí o Leonardo, que é muito esperto, pediu para a Aline e pediu para o Fernando, manda para mim esses arquivos aqui por e-mail, que eu vou pegar um pouquinho de cada um e vou montar um terceiro, que são as visões, e eu vou criar essas visões, tá, para distribuir para os vendedores da empresa. Com tudo, com vendas, com budget, com compras, para eles saberem de todo o cenário, né, da empresa aqui. Aí surgiu a necessidade dos gerentes também terem um relatório para eles. Então os gerentes querem ver coisas diferentes, né, dos vendedores. Aí eu fui lá, dei um Ctrl+C, Ctrl+V nesse arquivo, criei uma visão, mudei o nome dele e modifiquei um pouquinho lá os relatórios, tá? As visões, né? Com os mesmos dados, mas só modifiquei realmente os relatórios, as visões. Só que aí também surgiu a diretoria. Todo mundo gostou, o diretor falou, pô, adorei essa visão aí, faz uma para mim também, só que eu quero um pouquinho mais resumida. Eu quero os principais KPIs ali, não preciso detalhar no drill down, nada disso. Faz para mim aí. Beleza, vou lá, fiz uma visão com diretoria. Só que aí o diretor, como é muito esperto, foi lá e percebeu, putz, tem uma conta errada aqui, se fizeram uma transformação errada na base de budget, tem um número errado. E tem um KPI sendo calculado de forma errada. Refaz aí. Aí beleza, eu vou refazer a visão de diretoria, vou refazer a visão gerentes, vou refazer a visão vendedores, a Aline vai ter que refazer o dela e o Fernando vai ter que refazer o dele. 5 concertos, né? 5 vezes eu vou ter que refazer a mesma correção. Isso é ruim. Obviamente que isso não é bom, né? Estamos aqui com 3 bases apenas, em 5 arquivos diferentes. 5 arquivos que têm as mesmas informações, tudo duplicado, né? Com métricas de DAX repetidas em vários arquivos, com transformações do Power Query repetido também em vários arquivos, tudo repetido. E isso tudo foi ocasionado porque a gente começou a compartilhar arquivos PBX, tá? Isso é uma coisa que a gente deve evitar ao máximo. Isso sai geralmente
não é uma crítica, tá, mas é comum, sai da área de negócios. Usuários de negócios não têm essa percepção futura, né, de governança, de manutenção de relatório e tudo mais. Então, é importantíssimo a presença da TI nesse processo aqui de governança, de arquitetura e governança. Senão, realmente, não tem como exigir da área de negócios saber isso, né? Saber que ela tem que ter uma base única, um data warehouse ou algo do tipo. Não sabe, não adianta. Então, tem que partir da TI esse processo, tá? E o que eu vejo muito nas empresas é que a área de negócio faz os treinamentos sem que a TI nem saiba que eles estão fazendo treinamento. E aí é muito fácil montar um primeiro relatório, é muito fácil montar um segundo, muito fácil montar um terceiro. O problema é quando eu quiser fazer a governança disso, fazer a manutenção disso. Qualquer modificação que eu fizer, vou ter que repetir em vários arquivos que eu distribuí. Tá? Então, no momento que você pegou um arquivo, mandou para alguém, um arquivo PBX, né, e mandou para alguém, você acabou de duplicar seu trabalho de manutenção. Então, tem que se preocupar muito com isso, tá? Tem que, antes de começar a fazer esse tipo de trabalho, de expansão, né, tem que saber como fazer isso, beleza? Então, por isso que é importantíssimo a gente se preocupar com governança de dados. Então, os problemas comuns que são acarretados, né, devido a isso. Trabalhos repetidos, as mesmas transformações de dados presentes em diferentes arquivos, PBX, a falta de padronizações nos processos, né? Diferentes pessoas realizam ETL de forma diferente, tem padrões diferentes, então está tudo despadronizado. Quando entra uma pessoa nova, ou quando uma pessoa sai da empresa, né? Isso acontece também com o Excel muito, né? Uma pessoa criou um monstro lá e saiu da empresa, ferrou. Ninguém mais vai conseguir recuperar, né, o que ela fez, porque não tem a mesma mentalidade dela, não tem os mesmos processos, a mesma sequência de raciocínio. Então a gente vai acabar criando, né, diversos modelos de dados com os mesmos dados e medidas DAX repetidas, a mesma medida lá de total de vendas está em tudo que é relatório. A troca de arquivos de PBX entre colegas de trabalho, isso é um dos fatores, né, para gerar tudo isso, esses problemas, né? E o resultado final disso é dificuldades de manutenção e criação de silos de dados, né, totalmente sem padronização. Então, você acaba criando vários silos de dados com as mesmas informações, porém em padrões diferentes. E qualquer mudança precisa ser realizada em inúmeros locais, de forma manual e repetitiva. Isso é extremamente chato. Fazer manutenção, ficar repetindo o trabalho. Ninguém gosta de repetir trabalho. Então é bom a gente se preocupar antes de começar a repetir trabalho, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, é importantíssimo que Self-Service BI não significa fazer as coisas de qualquer jeito, de forma independente, né? A gente tem que cuidar com esse termo, né? Esse termo aqui veio para ajudar, né, os analistas de negócios, porém não quer dizer, né, que Self-Service BI você pode pegar e fazer tudo do jeito que quiser, do jeito self-service, realmente. Então é bom, eu vou mostrar depois várias funcionalidades do próprio Power BI que vão permitir você a fazer uma governança adequada, tá bom? Então, implementar uma solução no Power BI é relativamente simples, como eu falei, né? Montar um arquivo é fácil, 2 arquivos é fácil. O problema é depois, né, manter isso e crescer de forma organizada e sustentável. Então, não é porque a gente está utilizando o Power BI que a gente saiu daquele cenário lá que as empresas enfrentam com o Excel. Logo no futuro, elas vão se preocupar bastante, né? Vão ter problemas de performance na questão de manutenção e sustentabilidade, né, de relatórios. Beleza? Então, automatizar as tarefas repetitivas que antes eram feitas, né, de forma manual no Excel foi apenas o primeiro passo para a gente estabelecer uma cultura de dados na empresa, na organização. Tá? Então, não foi simplesmente sair do Excel e está tudo resolvido. Não é bem assim. Então, se a gente quiser manter uma solução com pouca manutenção, né, altamente escalável, consistente e robusta, a gente vai precisar se preocupar e muito com a arquitetura e com a governança. Então a gente vai precisar unificar e padronizar todo esse trabalho, tá? E o Power BI oferece 2 funcionalidades bem legais e muito importantes para isso. A primeira é o fluxo de dados, ou Data Flows, que é onde eu vou poder centralizar minhas bases e minhas transformações de dados, tá? Que é como se fosse o nosso Data Warehouse. E outra funcionalidade que é bem legal são os conjuntos de dados compartilhados, ou Shared Datasets. Eu vou poder pegar um modelo de dados, um conjunto de dados que já tem os relacionamentos e as medidas e poder criar vários relatórios com os mesmos dados. E a centralização vai ficar em apenas um único conjunto de dados. E é isso que a gente vai falar nas próximas aulas, então, começando pelo Data Flows, pelo fluxo de dados. Beleza? Vejo você lá então, um grande abraço.